As negociações entre Ucrânia e Rússia em Istambul foram finalizadas. Apesar de toda a farsa organizada pela Rússia, alguns resultados dessas negociações ainda podem ser resumidos. Porque, afinal de contas, certos acordos foram alcançados. Mas quero começar com algumas declarações bastante absurdas do lado russo, que levam a pensar que toda a ideia do Kremlin sobre essas negociações era mais uma tentativa de intimidar a Ucrânia e enviar um sinal ao Ocidente. Sobre o fato de que eles estão prontos para lutar para sempre, realmente por anos, até décadas. Quero começar com as declarações absurdas do lado russo sobre o fato de que eles estão realmente prontos para lutar eternamente. O representante de Putin, Medinsky, ameaçou a delegação ucraniana, afirmando que alguns de seus parentes e entes queridos podem morrer em breve. Ele declarou que, se a Ucrânia não concordar imediatamente em entregar à Rússia 4 regiões, Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporígia, além da República Autônoma da Crimeia, eles querem capturar também as regiões de Kharkiv e Sumy, afirmando que as próximas negociações terão exigências muito maiores. E, aliás, o próprio Medinsky declarou que a condição para o cessar-fogo será a retirada das forças armadas da Ucrânia das 4 regiões, incluindo aquelas partes que a Rússia nunca ocupou. Ao mesmo tempo, há um acordo de que a Ucrânia e a Rússia concordaram em apresentar sua visão de um possível cessar-fogo já na próxima rodada de negociações. Ou seja, há um acordo de que haverá mais uma rodada de negociações, provavelmente no mesmo nível. Por outro lado, há uma declaração já confirmada pelo ministro da Defesa da Ucrânia, Rustam Umerov, de que ambos os lados concordaram em uma troca de prisioneiros de guerra 1000 por 1000. Ainda não foi divulgado o dia em que isso vai acontecer, mas deve ocorrer em breve. Além disso, durante as negociações em Istambul foi discutido um encontro entre o ditador Putin e o presidente Zelensky. Mas de fato pode-se concluir que o dia histórico, que poderia pelo menos dar início às negociações para o fim da guerra, acabou se tornando apenas uma farsa e uma confusão. Porque ambas as delegações ficaram andando por Istambul procurando onde cada um estava, me desculpe. A delegação russa foi quem definiu o horário para o início das negociações, mas ela mesma se atrasou para essas negociações e assim por diante. Vamos, neste episódio, juntos, resumir essas negociações e apresentar uma posição definida do lado ucraniano e russo, além da declaração do chefe do Ministério das Relações Exteriores da Turquia, que foi quem recebeu essas negociações em seu país. Meu nome é Alexei Petty, hoje é 16 de maio, no calendário. Antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like neste episódio e escreva um comentário para que os algoritmos do YouTube recomendem este episódio para o maior número possível de espectadores. Além disso, inscreva-se no canal do Telegram Petty Newson, o link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Agora vamos falar sobre tudo em ordem. Vou começar o episódio com as exigências absurdas, simplesmente absurdas da Rússia, que mais uma vez tentou intimidar a Ucrânia e nossos parceiros ocidentais. Em particular, nas negociações na Turquia, a delegação russa ameaçou a Ucrânia dizendo que poderia ocupar também as regiões de Kharkiv e Sumy. Como se já não bastasse a ocupação de Zaporizhia e Kherson, agora falam em ocupar também Kharkiv e Sumy. O correspondente Oliver Carroll escreve sobre isso nas redes sociais, citando suas próprias fontes nessas negociações. Então, a condição russa para cessar-fogo é a retirada completa das tropas ucranianas das regiões de Kherson, Zaporizhia, Luhansk e Donetsk. Como escreve Carroll, citando, a Rússia declarou que concordará com o cessar-fogo apenas se a Ucrânia se retirar. Das 4 regiões anexadas, colocamos entre aspas anexadas, que ela nem sequer controla totalmente, Moscou também ameaçou tomar mais 2, Kharkov e Sumy. Em seguida, Carroll citou as palavras do chefe da delegação russa, conselheiro do governo do Kremlin, ditador Putin, Vladimir Medinsky, que declarou o seguinte: "Nós não queremos guerra, mas estamos prontos para lutar por 1, 2, 3 anos, o tempo que for necessário. Nós lutamos contra a Suécia por 21 anos. Por quanto tempo vocês estão dispostos a lutar?" Medinsky se dirige à delegação ucraniana. Agora, a guerra com a Suécia parece ter substituído a história desatualizada com os pechenegues nas discussões. Também atribuem a ele palavras de que a Rússia está pronta para lutar para sempre. E Medinsky declarou o seguinte nas negociações. Novamente, é uma citação. "Talvez alguém aqui nesta mesa perca mais entes queridos. A Rússia está pronta para lutar para sempre." Isso é um ultimato, como se dissesse. Estamos prontos para seguir lutando.
Nenhuma dessas negociações vai levar a lugar nenhum. Isso confirma o que a Ucrânia dizia: é impossível conduzir negociações adequadas com os russos por um motivo simples. Porque eles são inadequados, não estamos falando da Rússia? Houve outro episódio bastante engraçado que foi mencionado pelo próprio Oliver Carroll. E ele cita Medinsky, que diz o seguinte: Pedro, o Grande, vocês sabem quem financiou ele? Que a Inglaterra e a França, a Suécia, ainda seria uma grande potência hoje, se não fosse por isso. É uma tentativa tão absurda, sabe? Tipo de tentar convencer a delegação ucraniana de que a Inglaterra e a França, que agora são nossos aliados e que na Europa mais defendem a ideia de reforçar as sanções contra a Rússia. Dizem que uma vez eles financiaram Pedro o Grande, e isso levou à guerra com a Suécia. Medinsky acrescentou que isso é um absurdo. Mas mesmo assim, a ideia da delegação russa, em princípio, é compreensível. Tentar assustar e dizer que seria melhor vocês se renderem agora, porque depois vai ser muito pior. Existem, claro, certos acordos. Afinal, isso não foi apenas uma farsa. Existem pequenos pontos de contato? Em particular, aquele mesmo. O chefe da delegação russa, Vladimir Medinsky, declarou após as negociações que, durante as conversas em Istambul, a delegação ucraniana propôs a realização de negociações diretas entre os líderes da Ucrânia e da Rússia. A Rússia tomou isso como nota. Ele também contou que a Rússia e a Ucrânia concordaram em Istambul em apresentar sua visão de um possível cessar-fogo futuro e detalhar isso. A seguir, vou citar Medinsky. Depois que essa visão for apresentada, está implícito o cessar-fogo. Consideramos apropriado, e isso também foi acordado, continuar nossas negociações. Medinsky afirmou que Rússia e Ucrânia concordaram com uma troca de prisioneiros em larga escala, na proporção de 1000 por 1000. Medinsky destacou que, em geral, o lado russo está satisfeito com o resultado e pronto para continuar o contato. O ministro da Defesa da Ucrânia, Rostam Umerov, confirmou essa informação. Durante as negociações em Istambul, foi discutida a ideia de um encontro pessoal entre o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, e o ditador russo Vladimir Putin. Bem, também foi acordada uma troca de prisioneiros de guerra pela fórmula 1000 por 1000 já nos próximos dias. Umerov afirma que a data não será divulgada por enquanto, embora ele saiba qual é. O motivo é óbvio para não revelá-la, porque essa troca pode ser cancelada. Para não atrapalhar essa troca, é realmente melhor manter essa informação em silêncio e só divulgá-la quando a troca já tiver acontecido. Mas o que é interessante é que agora surgiu uma reação da mídia ocidental, de analistas e políticos ocidentais a essas negociações em Istambul. E provavelmente a reação mais eloquente é a daqueles que dizem o seguinte sobre as negociações em Istambul: um dia histórico se transformou em farsa e confusão. Segundo a publicação, havia grandes expectativas para as possíveis negociações em Istambul. O encontro entre Trump, Putin e Zelensky poderia realmente ter sido um ponto de virada. No entanto, as figuras-chave não apareceram. O evento se transformou em uma decepção diplomática. Na mídia, discutiu-se em tom de brincadeira onde estaria Vladimir Putin. No entanto, a esperança pela paz ainda não se apagou, escreve Zelensky. Realizou um encontro na Turquia, mas em Ankara, não em Istambul e não com Putin, mas com Erdogan, enquanto Putin ficou em Moscou. E é interessante que ele se encontrou com um banqueiro e tratou de assuntos não públicos. E posteriormente ficou conhecido que ele demitiu o general Oleg Sulyukov, que comandava as tropas terrestres do Kremlin. Trump, que anteriormente havia insinuado que viria caso Putin viesse, permaneceu no Oriente Médio e, na verdade, está voltando para Washington. Nenhuma negociação substantiva ocorreu hoje, escrevem até mesmo entre os assessores. A Rússia enviou uma delegação liderada pelo ex-ministro da Cultura, Vladimir Medinsky. Segundo Zelensky, a participação dela pareceu simbólica e puramente cenográfica. Moscou novamente promove as condições formuladas no comunicado de Istambul de 2022. A Ucrânia deveria abrir mão da OTAN, se desarmar, adotar a neutralidade e aceitar garantias, mas com direito de veto para a Rússia. Ou seja, garantias de segurança que podem ser vetadas pela Rússia como agressora que atacou nosso país. A Ucrânia rejeitou todas essas condições, considerando-as uma capitulação. E aqui está escrito que isso poderia ter sido um dia histórico. Uma das reuniões mais importantes, desde o encontro de Winston Churchill, Franklin Roosevelt e Iosif Stalin em Yalta, em fevereiro de 1945. E a seguir vou citar.
Se Donald Trump, Vladimir Putin e Vladimir Zelensky se reunissem juntos à mesa de banquete no majestoso Palácio Dolmabahçe em Istambul, é bem possível que eles pudessem mudar o destino da Europa. Em vez disso, foi um dia de farsa e confusão quando nenhum dos três líderes apareceu em Istambul e a imprensa mundial encenou um longo jogo chamado Onde está Vladimir Putin? Mas, apesar do fracasso formal, os diplomatas europeus não perdem a esperança. Eles supõem que Trump está começando a perder a paciência com Putin. Putin ignorou as negociações que ele mesmo iniciou e rejeitou o apelo por um cessar-fogo de 30 dias. Aparentemente, os diplomatas europeus estão sendo excessivamente otimistas em relação a Donald Trump. Segundo o diplomata, a teimosia de Putin pode levar Donald Trump a endossar sanções mais severas contra a Rússia. Aqui lembro que o senador Lindsey Graham já propôs um projeto de lei com tarifas de 500% para importadores de petróleo russo. Na visão dele, isso pode impactar gravemente a economia russa. Apesar das expectativas, o presidente dos Estados Unidos da América não demonstra nenhuma reação decisiva. É preciso admitir isso. E é por isso que eu digo que os diplomatas europeus estão sendo otimistas demais. E é interessante que quando ele já estava voando de volta para casa, respondendo a perguntas de jornalistas no avião, ele declarou: "Eu não estou desapontado. Por que eu deveria ficar desapontado pelo fato de que Putin nem sequer veio?" Se ele vai mudar de posição, não está claro, mas prever as ações de Trump é uma tarefa realmente ingrata. Se isso foi levado em conta na Europa, também continua sendo uma dúvida, porque hoje vamos falar sobre isso com vocês no próximo episódio. Na Albânia se encontraram Zelensky, Macron, Merz, Tusk e Starmer. Conversaram, ligaram novamente para Trump e discutiram algo, mas até agora não se ouviu a reação dele. É preciso reconhecer a posição da Turquia nessas negociações, por uma questão de respeito. O chanceler turco, Hakan Fidan, na abertura das negociações em Istambul entre Ucrânia e Rússia, apelou para que se aproveite a chance de resolver a guerra na Ucrânia, que surgiu graças às negociações de paz de Istambul. Isso foi relatado pela Anadolu, a agência de notícias estatal turca. De acordo com Fidan, essas negociações deveriam definir o futuro encontro entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o líder russo Vladimir Putin. E também durante o discurso na abertura das negociações. Fidan declarou que a Turquia considera importante que Rússia e Ucrânia ouçam os apelos do presidente dos Estados Unidos da América Donald Trump e de seu colega turco Recep Tayyip Erdogan pela paz. Segundo Fidan, as negociações em Istambul devem terminar com uma cúpula entre Rússia e Ucrânia. Isso, é claro, não aconteceu. Mas vou citar Fidan. Existem dois caminhos. Um deles nos leva à paz, o outro levará a ainda mais destruição. As partes decidem por si mesmas qual caminho escolher. Mas, com base na retórica de Medinsky, é óbvio que a Rússia não aceita o lado da paz e não pretende aceitá-lo. Por isso foi uma farsa, mas uma farsa destinada a mostrar a todos que a Rússia está pronta para lutar por anos. Ela não pretende reconhecer nenhuma negociação, nem pretende fazer qualquer concessão. E todas essas exigências maximalistas de Putin continuam em vigor. E aqui a posição de Donald Trump é muito importante, mas infelizmente essa posição está se tornando cada vez mais fraca. Trump já declara abertamente que vamos ver o que acontecerá. Voei para casa para cuidar das minhas tarifas e celebrar acordos com os países do Golfo Pérsico. E a guerra da Rússia contra a Ucrânia, voltaremos em breve. Trump declarou que está pronto para ligar para Putin, para conversar sobre algo, combinar um encontro, e ele acredita que só durante uma reunião pessoal eles poderão chegar a algum acordo. Aqui, amigos, lembro que já faz 2 meses, provavelmente, que venho repetindo isso em diferentes transmissões, não só no meu canal do YouTube, que o principal perigo da política de Donald Trump em relação a Putin era que Putin, em primeiro lugar, considera que Trump está muito interessado em conseguir um cessar-fogo, que a guerra seja interrompida de qualquer maneira, em quaisquer condições. Ou seja, Trump não tem uma posição categórica, ele só precisa de um cessar-fogo. E entendendo isso, Putin continua a guerra e espera cada vez mais concessões e Trump lhe dá essas concessões. Às vezes elas parecem simbólicas, mas mesmo assim, no efeito acumulativo, parece que Trump está pronto para tudo. Por exemplo, lá ele não impõe sanções, embora tenha prometido impor, ameaçou, disse: "Se eu perceber que Putin não quer a paz, eu vou impor sanções assim." Eu lembro que Trump repetiu várias vezes que em uma semana vocês vão ouvir minha decisão estrondosa, depois passava uma semana, depois mais uma semana, mais uma semana.
E então, na véspera, perguntaram para Trump como ele reagiria ao fato de Putin não ter vindo a Istambul, que as negociações não levam a lugar nenhum e que isso é uma farsa completa. Putin rejeitou descaradamente a ideia de um cessar-fogo de 30 dias. Trump disse: bem, eu vou ver. Em uma semana eu vou te dizer minha reação. E eu disse durante 2 meses exatamente isso, que o principal perigo dessa política é que Putin vai insistir de todas as formas em negociações com os americanos, que é muito mais importante construir relações bilaterais, relações americano-russas. A questão da guerra da Rússia contra a Ucrânia pode ser adiada por enquanto. E Putin tenta fazer com que essas relações entre Washington e Moscou cheguem a um nível em que Trump não queira simplesmente rebaixá-las novamente. Essas relações são para resolver a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ou seja, para que Trump não diga esse é o meu receio, para que Trump não diga em algum momento, olha, nós temos nossos próprios assuntos. Estamos negociando com os russos, queremos assinar alguns acordos e a guerra da Rússia contra a Ucrânia está nos atrapalhando muito. Por isso que a Ucrânia já se renda, se entregue e nós continuaremos a cuidar dos nossos próprios negócios, fechar acordos e assim por diante. É aí que está o grande perigo. E, infelizmente, na minha opinião subjetiva, eu vejo que Donald Trump está seguindo mais ou menos essa política. Ele ainda não está pronto para tomar ações decisivas. Mas aqui eu coloco reticências. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like.